Então a passagem, nós mudamos agora, né? O capítulo 10, Jesus, o bom pastor. A introdução, vamos lá. Após vermos a última parte da passagem da cura do cego de nascença, onde ele tem um segundo encontro com Jesus depois de curado. Então aprendemos que Jesus é o Filho do Homem, que tem como propósito na cura a salvação da alma. Lembra-se? A gente viu isso, né? Jesus fala com ele e ele reconhece a voz de Jesus. Assim, nesse contexto dele falar, né, nesse contexto ainda, a passagem ainda depois, os judeus voltam a discutir sobre a cura, então está tudo dentro desse contexto. Ó, Jesus fala com ele, ele reconhece a voz de Jesus. Assim, nesse contexto, Jesus conta uma parábola para que todos os que creem nele entendam a relação que temos com ele. Eu gostei muito desse estudo, mas espero que vocês gostem. Então, o primeiro versículo. Em verdade, verdade vos digo, o que não entra pela porta no aprisco das ovelhas, mas sobe por outra parte, este é ladrão e salteador. Muito importante entender que Jesus continuava a falar com os judeus, né? Nós vimos até aí no vídeo, né? É importante, pois a analogia da parábola tem a ver com um povo acostumado aos elementos dela. Então, o que tem nessa parábola? Aprisco, ovelhas, pastor, ladrão e salteador, né? Então, sim, nós podemos retirar dessa analogia os princípios universais válidos a todos os que creem e que estão em outro aprisco. Não se preocupem com entender isso agora, mas é só para a gente tirar aqui que falava com os judeus, mas nós vamos tirar os princípios daqui, tá? Então, continuando, primeiro versículo. Em verdade vos digo, o que não entra pela porta no aprisco das ovelhas, mas sobe por outra parte. Este é ladrão e salteador. O que ele quer dizer com isso, né? O primeiro princípio que podemos relacionar é que existe uma única porta ao aprisco. E que o ladrão, salteador, não entra por ela. Pelo contrário, sobe por outra parte. O ladrão sobe, eleva-se, ascende, aparece de forma contrária. Existe um modo correto de se entrar no aprisco. E todos que não seguem este primeiro mandamento são ladrões. Diante deste exposto, podemos perguntar àquele que de repente surgiu, ascendeu ou elevou-se à nossa frente. De repente, coisas acontecem, né? Que na nossa frente, alguém se eleva, alguém aparece. Então vamos usar o princípio aqui do estudo. Olha lá, o que a gente pode perguntar nesse caso? De onde você vem? Por onde você entrou? Olha que interessante. Quando você passou pela porta? Quem não entrou pela porta certamente não foi visto por ninguém ao entrar. Nenhuma ovelha viu, nem mesmo o porteiro viu, ou seja, precisou se esconder por um tempo até aparecer. Olha que interessante, vocês já ouviram essa frase aqui? O pessoal costuma usar, né? Algumas pessoas ou soluções mirabolantes surgem do nada. Opa, quando acontece alguma coisa do nada, alguém vem com uma solução mirabolante, alguma coisa. Peraí, de onde você veio? Por onde você entrou? Estão compreendendo essas coisas? Elas são bem espirituais. Jesus quer dizer então que ele é a única porta? Ele é a porta. Na continuação do estudo, né? Não hoje, mas na explicação da parábola, ele diz: eu sou a porta. Mas tem situações na vida, Mari, que pessoas ou soluções são assim, surgem do nada. Será que a gente deve pegar? Será que a gente deve aceitar? Opa. O que o texto diz? Aquele que não entra pela porta. Observe bem de onde essa pessoa vem. Observe bem de onde que essa solução veio. Estão compreendendo essas coisas? Elas são muito genéricas aqui. Então, eu só trouxe aqui para a gente tirar o princípio do texto, né? Olha só, o segundo versículo. Aquele, porém, que entra pela porta, esse é o pastor das ovelhas. Vamos lá. O pastor, olha lá. Só quem entra pela porta é digno de confiança. Quem entra pela porta é o pastor. No Oriente, olha que interessante. Os pastores ficavam atentos aos inimigos que atacavam os rebanhos.
Eles curavam as ovelhas feridas ou doentes. Os pastores achavam e salvavam a ovelha perdida ou presa em alguma armadilha. Os pastores amavam o rebanho, compartilhando sua vida, né? Olha só, os pastores compartilhavam a própria vida e dessa forma ganhavam a confiança das ovelhas. Não era alguém que surgia do nada. O pastor é dessa forma. Estão compreendendo? O terceiro versículo, nós vamos ficar um bom tempo no terceiro versículo aqui. Vamos lá. O estudo hoje é um pouquinho comprido, gente. Um pouquinho de paciência, eu não consegui reduzir, mas tem bastante coisas rápidas também para passar. Vamos lá. Para este, né? Quem que é este? Pastor das ovelhas. Para este o porteiro abre. As ovelhas ouvem a sua voz, e ele chama pelo nome as suas próprias ovelhas e as conduz para fora. O porteiro conhece o pastor das ovelhas. Olha só que interessante. Ó. Em Israel, nós tivemos excelentes exemplos de porteiros que sabiam que acima deles tinha o Senhor de Israel. Olha, por exemplo, alguns exemplos aqui, né? Abraão, Isaac, Jacó, Samuel, Davi. Davi era rei, mas Davi sabia que tinha o seu Senhor acima dele. Davi era uma espécie de porteiro. Olha agora, no Novo Testamento, por incrível que pareça, no Novo Testamento, Jesus já está na terra, mas olha que interessante, no Novo Testamento vemos claramente a figura de João Batista. João Batista disse assim, eu sou a voz do que clama no deserto. Jesus está vindo, mas ele é a voz do que clama, clamava, vem vindo alguém muito maior do que eu. Aquele eu não sou nem digno de desatar-lhe as sandálias. Então, o que foi João Batista? João Batista foi o porteiro que preparou a chegada do Senhor. O porteiro conhece o pastor. Vamos lá. Ainda, no terceiro versículo. Ó, para este o porteiro abre. As ovelhas ouvem a sua voz. Ele chama pelo nome as suas próprias ovelhas e as conduz para fora. Antes de continuar no versículo, precisamos, para melhor compreensão de mais uns princípios, conhecer mais sobre um dos personagens da parábola, a ovelha. Vamos aprender um pouco sobre suas características. Nós vamos ver 13 no total, tá? Então, o porteiro abre a porta, né? Parece que o porteiro abre, e as ovelhas. É o personagem que eu vou pegar com mais profundidade aqui, tá? Vocês vão entender por quê. Vamos lá. Vamos aprender, então, características da ovelha. Quais são? Como Jesus usou uma parábola, e isso é uma analogia, certo? Ele usou ovelhas. Quais são as características de uma ovelha? Querem aprender? Vamos lá. Característica 1. Todos os animais foram criados com uma defesa especial, mas a ovelha é o único animal que não possui defesa alguma, sendo totalmente vulnerável, não tendo habilidades de luta. Vocês sabiam disso? Eu não sabia. É o único animal que é totalmente indefeso. Uma ovelhinha. Eu não sabia que todos os outros tinham esse não. Olha que interessante. Segunda característica. A ovelha produz lã o tempo todo. Desde que nasce, ela produz lã. E quanto mais tosquiada, mais ela produz. Interessante, né? Terceira. A ovelha é um animal bastante ingênuo. Não sabe discernir a erva boa da erva venenosa. Por isso, o pastor tem que ir na frente, preparar a pastagem com cuidado, retirando aquelas que podem envenená-la. Olha que interessante, é o pastor que vai lá, que senão a ovelha vai lá e já não sabe, ela é ingênua, não sabe. Quarto, as ovelhas conhecem a voz do seu pastor. Depois nós vamos ver com um pouquinho mais de detalhe esse quarto. Quinto, a ovelha só dorme no mesmo lugar. Sabe qual é o seu lugar no aprisco. De maneira nenhuma ela vai querer o lugar da outra ovelha. Sabiam disso? Interessante, né, Cris? Sexto, no dia que vai morrer, a ovelha não come, fica quieta, não demonstra nenhuma reação, não foge, não dá coices, não faz barulho, não tenta fugir. Ela espera pacientemente pela hora do seu sacrifício. Impressionante, né? Vamos. Sétimo, a ovelha é um animal muito medroso. Basta que ela não sinta o cheiro do pastor
para que fique trêmula de medo, podendo sair correndo do aprisco e se tornar presa fácil dos predadores. Por isso que precisa de um pastor. Oitava, a ovelha é muito sensível à perturbação dos insetos que ficam rodeando sua cabeça, ficando desnorteada e acaba ficando sem comer, emagrecendo e, vendo que não consegue se livrar dos insetos, sai correndo sem direção. É preciso que o pastor molhe a cabeça dela com óleo para afastar os mosquitos. Nona, a ovelha come o dia inteiro. Eu conheço gente que come o dia inteiro. A ovelha come o dia inteiro e de noite está com o estômago muito cheio. O maior órgão que a ovelha possui é o estômago, que toma conta da maior parte da caixa torácica. Décima, durante a noite gosta de brincar, de dar cabeçadas umas às outras. E normalmente caem no chão com as patas para cima, não conseguindo se levantar sozinhas, podendo morrer asfixiada. É igual besouro. Por isso o pastor precisa durante a noite andar no meio das ovelhas, levantando as ovelhas caídas. Que cuidado, hein? Que nem tartaruga, né? Que não consegue virar. Igual a tartaruga. 11º, ó. Para corrigir e acudir a ovelha, o pastor dispõe de 2 instrumentos, a vara e o cajado. Com a vara, o pastor laça a ovelha pelo pescoço, pois está constantemente se enroscando em espinheiros. O cajado, muitas vezes, é usado para evitar que a ovelha não vá aonde não lhe é permitido, ficando desgarrada ou quando se mete na briga com outra. 12º. Quando ela vai se alimentar no aprisco, ela só come na sua manjedoura. Se a manjedoura de outra ovelha estiver cheia e a sua vazia, ela não irá à manjedoura alheia e comerá a comida. Ela não vai fazer isso. Esta atitude pode até levar a ovelha à morte, mas o princípio de obediência é respeitado. A ovelha espera até que o pastor coloque o alimento na sua manjedoura. Que coisa, hein? Que animal, hein? Alguém, tipo, à noite vigiando ela? À noite o pastor vai e passa no meio lá para ver se nenhuma tá de pata para cima, né? Última característica, ó. Sua alimentação é fundamentalmente a erva que encontram nos pastos. Não necessita de muitos suplementos alimentares e tem a característica de não estragar este mesmo pasto que come ou utiliza, né? É diferente do boi, né? Meu irmão que tem boi lá, estraga tudo onde ele está, né? Não é assim, ela não estraga o pasto em que ela come. É o prato dela? É o prato dela. Vamos continuar, vamos lá. Ainda no 3º versículo, ó. Para este, o porteiro abre, as ovelhas ouvem a sua voz, e ele chama pelo nome as suas próprias ovelhas e as conduz para fora. As ovelhas ouvem, prestam atenção, consideram o que está sendo dito, entendem, percebem o sentido do que é dito, compreendem. Esta parte é essencial, pois se a ovelha não ouve a voz do pastor, então ela não lhe pertence. Ouvir a voz do pastor é vital para a ovelha, pois sem a ouvir, ela está perdida ou nunca a ouviu. Gostaria de fazer uma reflexão. Pode ser que você que está aqui hoje nunca ouviu a voz do Senhor. Pode ser por dificuldade no entendimento, no sentido da mensagem, ou não consegue fixar com atenção o que está sendo dito. Se esse é o seu caso, a Bíblia diz assim em Hebreus 3,15: Hoje, se ouvirdes a sua voz, não endureçais o vosso coração. Não se torne obstinado, duro, teimoso. O Senhor é digno de confiança e Ele está entrando pela porta do seu coração. A continuação do versículo depende inteiramente de ouvir a voz do pastor. A continuação do versículo, nós ainda estamos no 3º. A continuação dele, agora vocês vão entender melhor, depende inteiramente de ouvir a voz.
Por quê? Porque há um chamado, há um convite. Vamos compreender. Ainda o terceiro. Para este o porteiro abre, as ovelhas ouvem a sua voz. Ele chama pelo nome as suas próprias ovelhas e as conduz para fora. O Senhor chama pelo nome, ou seja, o chamado é individual, é íntimo, é pelo nome. Estão compreendendo? Não pense que será um grito para que muitos possam ouvir e vir. Não, não é assim, gente, não é um grito. É você e Deus apenas. As outras pessoas nada podem fazer por você. O chamado possui um propósito. O chamado tem um objetivo. É necessário responder ao chamado. Você sabe para que fomos chamados, ou seja, convidados nas Escrituras? Você sabe? É isso que nós vamos aprender. Será que é só aceitar a Jesus que nós somos chamados? O chamado é um convite, né? Você tem essa discussão no meio evangélico? É só aceitar Jesus? É só isso que a Bíblia me convida a fazer? É só isso que ela me chama a fazer? Né? Ele chama pelo nome. Vamos aprender um pouquinho mais sobre isso? Sobre esse chamado? A Bíblia nos chama só para aceitar Jesus? Como que é isso, Fabiano? Vamos ver um pouquinho sobre isso agora, tá? Sobre esse chamar, convidar. Vamos lá. O que a Bíblia fala? A Bíblia nos chama também, nos convida ao arrependimento. Olha só que interessante, ó. Mateus 9,13. Misericórdia quero e não holocaustos, pois não vim chamar justos, e sim pecadores ao arrependimento. Jesus também nos chama para a paz. 1 Coríntios 7,15. Mas, se o descrente quiser apartar-se, que se aparte. Em tais casos, não fica sujeito à servidão nem o irmão nem a irmã. Deus vos tem chamado à paz. Deus também nos tem convidado à paz. Ele também nos chama à graça. Gálatas 1,6. Admira-me que estáis passando tão depressa daquele que vos chamou na graça de Cristo para outro evangelho. Nos chamou na graça. Nos convidou na graça. Ele também nos chama para a santificação. 1 Tessalonicenses 4,7. Porquanto Deus não nos chamou para a impureza, mas sim para a santificação. Ele também nos convida a ser santos, ao entrar no processo de santificação. É um convite. Ele nos chama para alcançarmos a glória de nosso Senhor Jesus Cristo. 2 Tessalonicenses 2,14. Para o que também vos chamou mediante o nosso Evangelho, para alcançardes a glória de nosso Senhor Jesus Cristo. Ele nos chama das trevas para a luz. Olha só, ele nos chama, nos convida. Vós, porém, sois raça eleita, sacerdócio real, nação santa, povo de propriedade exclusiva de Deus, a fim de proclamardes as virtudes daquele que vos chamou das trevas para a sua maravilhosa luz. 1 Pedro 2,9. Ele nos chama à obediência. Hebreus 11,8. Pela fé, Abraão, quando chamado, obedeceu, a fim de ir para um lugar que devia receber por herança, e partiu sem saber para onde ia. Ele nos chama à vida eterna. 1 Timóteo 6,12. Combate o bom combate da fé, toma posse da vida eterna, para a qual foste chamado, e de que fizeste a boa confissão perante muitas testemunhas. Toma posse da vida eterna para aquilo que você foi chamado à vida eterna. Foi convidado. Ele nos chama para a glória, 2 Pedro 1,3. Visto como pelo seu divino poder nos têm sido doadas todas as coisas que nos conduzem à vida e à piedade, pelo conhecimento completo daquele que nos chamou para a sua própria glória e virtude. Ele nos chama a suportar o perverso com paciência. Olha, ele nos convida a isso, gente. Olha o nível. Pois, 1 Pedro 2, do 20 ao 21. Pois que glória há, se pecando e sendo esbofeteados por isso, o suportais com paciência. Se, entretanto, quando praticais o bem, sois igualmente afligidos, e o suportais com paciência, isso é grato a Deus. Porquanto para isso mesmo fostes chamados, pois que também Cristo sofreu em vosso lugar, deixando-vos exemplo para seguir dos seus passos. Tem que suportar aquele difícil, aquela pessoa que
te paga o bem com o mal. Nós somos chamados, convidados a isso. Ele nos chama a bendizer os que nos dizem mal. 1 Pedro 3,9. Não pagando mal por mal, ou injúria por injúria. Antes, contrário, bendizendo, pois para isso mesmos fosse chamados, a fim de receberdes bênção por herança. Ele nos chama à comunhão com Jesus. 1 Coríntios 1,9. Fiel é Deus pelo qual fostes chamados à comunhão de seu Filho Jesus Cristo, nosso Senhor. E ele nos chama mediante o Evangelho. Olha só, como que é esse convite? É mediante o Evangelho. Ó. Para o que também vos chamou mediante o nosso Evangelho, para alcançardes a glória de nosso Senhor Jesus Cristo. Quanta coisa, hein? Quanta coisa. Ainda no 3º versículo, terminando. Para este o porteiro abre, as ovelhas ouvem a sua voz, ele chama pelo nome as suas próprias ovelhas e as conduz para fora. O pastor das ovelhas as conduz, do grego ánago, ou seja, o pastor conduz, guia, leva as ovelhas para fora. As ovelhas não saem na hora que elas querem e não vão para onde querem. Pelo contrário, elas são conduzidas. É o pastor que sabe para onde elas vão. É ele que anda junto no trajeto, conduzindo até pastos verdejantes. O pastor sabe exatamente para onde levá-las. É ele que as conduz. 4º versículo. Depois de fazer sair todas as que lhe pertencem, vai adiante delas, e elas o seguem, porque lhe reconhecem a voz. As ovelhas que lhe pertencem são aquelas que ouviram o chamado individual que aprendemos. Foram chamadas pelo nome e responderam aos convites do Evangelho. Todos aqueles que nós vimos. Agora, pertencem ao Supremo Pastor, que cuidará delas, pois lhes são sua propriedade. Continuando ainda, nesse mesmo versículo, depois de fazer sair todas que lhe pertencem, vai adiante delas, e elas o seguem, porque lhe reconhecem a voz. O pastor vai adiante, vai à frente. As ovelhas o seguem. As ovelhas não seguem seu próprio caminho. Pelo contrário, seguem o pastor que está andando à frente delas, porque lhe reconhecem a voz. Ou seja, já conheceram a voz anteriormente, no chamado, e agora ele reconhecem de novo. Opa, essa voz eu já conheço. Agora ele reconhecem a voz. 5º versículo. De modo nenhum seguirão o estranho, antes fugirão dele, porque não conhecem a voz dos estranhos. Para melhor entendimento, vamos ver um vídeo sobre esse versículo, de como as ovelhas reagem, Olha que interessante, elas não reconhecem a voz dos estranhos. Olha esse vídeo que eu achei para a gente entender melhor. Então, ainda esse mesmo versículo. De modo nenhum seguirão o estranho. Olha, agora fica fácil, Antes, fugirão dele, porque não conhecem a voz dos estranhos. Há uma explicação do porquê as ovelhas fogem dos estranhos. É porque não conhecem a voz deles. A palavra estranho, do grego alotrios, também pode ser traduzida como estrangeiro, forasteiro, inimigo, ladrão, salteador. Gente, olha só, tudo é pela voz. Tudo é pela voz. E é por ela, gravem isso, que fala o pastor e o inimigo. Só que elas não conhecem a voz do estranho. Gente, gostaria de fazer outra reflexão com vocês. Qual é a voz que você tem ouvido? Você reconhece a voz do pastor ou nunca a ouviu? Você segue qualquer voz? Saiba que o mundo tem muitas vozes. E para saber qual voz você escuta, qual voz que eu escuto? Como que eu sei disso? Para saber qual voz você escuta, é só analisar o que você está seguindo. À frente de você, existe alguém te conduzindo? Ou é a voz da sua própria cabeça que você segue?
A ovelha foge do estranho porque ela procura segurança no pastor. Por onde você tem andado? As ovelhas andam juntas com as outras ovelhas que pertencem ao pastor. Porém, acontece às vezes de a ovelha se perder das demais. Isso acontece por alguns motivos que podemos aprender dentro das características das ovelhas. Tem hora na vida, gente, que a gente se perde das ovelhas. Tem hora que a gente não está escutando mais a voz do pastor. Por quê? Por que isso acontece? Certo? Então é isso que eu quero. Eu quero analisar, vamos analisar algumas dessas características, as mesmas que nós vimos das ovelhas, para nós entendermos alguns motivos que nos fazem perder do pastor. Eu estou me lembrando agora no versículo, isso não está aqui no estudo, que o pastor, quando uma se perde, o texto diz assim, que de 100 ovelhas, uma se perder, ele larga as 99 e vai atrás daquela que se perdeu. Ele larga as 99 para resgatar aquela. É muito importante uma ovelha. Mas há momentos na nossa vida que a gente se perde. Vamos aprender quais são os motivos e como lidar com isso dentro das características das ovelhas que nós vimos? Vamos lá? Vocês querem aprender? Então vamos. Gente, lembram-se da característica do animal indefeso, que era a primeira, né? Que ela não tinha defesa nenhuma. O que a gente pode aprender aqui? Por que às vezes a gente se perde do pastor? Ao invés de se sentir vulnerável, você pensou que era forte. Sem ter habilidades nenhuma de luta, você achou que podia enfrentar tudo com sua própria força e habilidades. É por isso. As ovelhas de Cristo sabem que é pela força do Espírito Santo que elas vencem o mundo, Satanás e a carne. É por isso. Estão compreendendo? Dentro das características. Por que às vezes nós nos perdemos? Porque a gente às vezes se acha que é forte, se acha que tem habilidade de luta. Não! As ovelhas de Cristo sabem que elas dependem da força do Espírito Santo. Não é pela tua força, Rê. Estou aprendendo isso há tanto tempo atrás. Vamos. A segunda característica, vocês lembram? Que ela é tosquiada e quanto mais ela é tosquiada, mais ela produz. Por que a gente se perde às vezes? Ao invés de nós sermos tosquiados, aparados, limpos para voltar a produzir mais, nós não queremos mais ser corrigidos. Não queremos mais. Pelo contrário, achamos que aquilo que a gente produzia não seria um peso na nossa caminhada. Saiba que sem o Espírito Santo não há limpeza no ser. É necessário estarmos sempre sendo aparados das nossas mazelas. É preciso, tem que ser tosqueado, tá entendendo, rei? Não tem jeito, senão vai carregar aquele monte de coisa, você vai achar que você vai poder, que aquilo não vai fazer peso, não vai fazer peso. Limpe-se dos vícios, limpe-se das coisas que é necessário se limpar, é necessário ser tosqueado sempre. Ela não cresce de novo. Ela cresce de Mas novo. o poder do Espírito Santo, ele limpa. Sim. O Espírito Santo é o que faz esse Ele vai trabalho. fazendo você deixar suas cargas tudo pra trás. Sim, sim. Todos aqueles convites para que a gente possa, todos os convites que nós vimos aqui, que o Evangelho nos convida a tanta coisa, é só pelo Espírito Santo. É só Ele que regenera a nós. Terceiro, lembra-se da ingenuidade dela, que ela não sabe discernir a erva boa da ruim? Ao invés de se segurar na palavra de Deus, você achou que sabia separar a erva daninha. Alimentou-se de livros de autoajuda, de conselhos de ímpios, de sabedoria mundana, pensando que isso não iria envenená-lo. Saiba que é só quem alimenta o espírito colhe vida eterna, mas quem alimenta a carne, dela colhe corrupção. É por isso que alguns se perdem do pastor. Está dentro das características das ovelhas. Quarto, as ovelhas conhecem a voz do pastor. Nós vimos, né, no vídeo, né? A voz do pastor já foi forte para você, mas ao se afastar dele, você tem dificuldade de ouvir, pois ela agora parece fraca. É necessário se aproximar novamente do pastor. Peça perdão dos pecados e os deixe,
Pois a palavra nos diz que se pedirmos perdão dos pecados e os deixá-los, alcançaremos misericórdia. Quinto, característica, aquela onde ela sabe o seu lugar no aprisco. Olha só, por que alguns se perdem? Por algum motivo, você passou a olhar para os outros. Começou a querer o lugar de alguém. Pensou que estando naquele lugar você dormiria tranquilo. Falou, se eu estiver ali, naquele lugar, naquele onde está aquela pessoa, aí eu vou dormir tranquilo. Saiba que o Evangelho diz que o pé não é mais importante que a mão. Diz assim o Evangelho, o que seria dos olhos sem os ouvidos? Todos temos a mesma importância no corpo de Cristo. Todos temos. Quando você tira uma unha, o teu corpo inteiro sente. Não precisa estar no lugar de ninguém. Não olhe para o outro, olhe para si mesmo. O Evangelho é algo que a gente olhe para nós, para nossas mazelas, para a nossa vida. Estão compreendendo? Sexto, a característica da paciência. Lembra do sacrifício? Que ela morre, né? Mas ela não demonstra reação, não dá coices. Você quer tudo para ontem. É da geração fast food. McDonald's. A demora lhe irrita. Você pede paciência para Deus, mas só vem mais tribulação. Saiba que é a tribulação que produz paciência. Não é para pedir paciência, né? É na dificuldade ou na espera paciente que Deus forja o nosso caráter. É nessa espera que ali é forjado. Em 1 Pedro 5,7 lemos assim, lançando sobre ele toda a vossa ansiedade, porque ele tem cuidado de vós. Calma, tem paciência, ele está cuidando. Lança sobre ele essa sua ansiedade. O que você está esperando? Lança sobre ele. Não fique irritado. A ovelha não é assim. A característica dela é o contrário. Mesmo na hora face da morte, ela nem dá coisas. Será que temos agido assim? Sétima característica, o medo. Ela fica trêmula, né? Só de não sentir o cheiro do pastor. Você achou que era corajoso e podia enfrentar os predadores. Ao contrário da ovelha, né? Quando o lobo vier, é ele quem vai tremer. Você fala assim, quando esse lobo vier aí, ó, manda que eu vou matar ele no peito e dá de primeira. A palavra nos diz que não somos competentes para lidarmos com as tentações. Não somos. Eu não sou competente para lidar com tentação. Não sou. Apenas Jesus foi tentado em todas as coisas e não pecou. Só Ele. Só Ele. O inimigo virá. E é só em Cristo encontraremos escape. Não confie na sua força. Antes, se fortaleça nele. É na força de Cristo que vencemos a tentação do pecado. Eu não sou competente. Senão, a gente se perde. Porque essa não é a característica da ovelha. Oitava característica, a sensibilidade. Lembra que muitos insetos, ela bate a cabeça, né? Então o pastor vai, cuida, passa óleo, né? Ela é muito sensível. É na cabeça que a guerra acontece. É na mente que é travada uma batalha entre o espírito e a carne. A palavra nos diz que a mente é o sentinela do ser. É o guardinha que fica lá, é a mente. É o sentinela do ser. Se o sentinela cai, então toda a cidade é sitiada. Coloque seus pensamentos nas coisas do alto, pois as coisas terrenas passam juntamente com esse mundo tenebroso. Nona característica, a alimentação, né? Que ela come, né? Aquilo que você muito se alimentou no dia ficará cheio também à noite. O sono, os pensamentos e os sonhos serão interferidos. A Bíblia diz que a boca fala do que o coração está cheio. Olha só, o que você está se alimentando o dia inteiro? Aquilo vai acontecer à noite também. A boca fala do que o coração está cheio. A palavra diz para nos enchermos do Espírito Santo. E quem está cheio dele é guiado por ele. O que você está se alimentando o dia inteiro? Característica décima, sem preocupação, né? A gente riu aqui, né? Que elas
gostam de brincar, né? Sem preocupação. E se ficar de pata para cima, o pastor vai passar a noite, né? E vai verificar se tem alguma dessa forma. Elas não têm preocupação. Mas e nós? Gente, à noite, em nosso lar, principalmente na cama, é um momento de reflexão. Sei que para todo mundo é. Preocupações com a segurança do lar, né? A gente vai dormir e fica preocupado. Preocupações com o dia de amanhã, né? O que será que vai acontecer amanhã? Sim, não é assim a característica delas. Saiba que os salmos são recheados de versículos que dizem que o Senhor guarda o lar e o sono dos justos. E diz mais, que o Senhor dá enquanto dormimos. Eu não coloquei a referência do salmo aqui, mas tem um salmo que diz isso. Eu acho que é o salmo 100 e alguma coisa, eu não lembro. Esse é o salmo... Não, esse não. Não, esse não. 11ª característica, precisam de direção. Né? O cajado, o pastor tem o cajado e a vara. No caminhar por esse mundo tenebroso, a escuridão foi te cegando e você nem percebeu. Pensou estar na direção certa, quando não enxergava 2 palmos à frente. A vara e o cajado do pastor podem te resgatar e te colocar novamente no trilho. Um salmo diz: lâmpada para os meus pés é a tua palavra e luz para os meus caminhos. Volte de novo na direção. Não pense que você está enxergando. É o pastor que vai à frente. 12ª, a obediência. Satanás faz com que nesse mundo cada um olhe para o seu próprio umbigo. O outro não importa. Vem depois de você. A ovelha não é assim, pois ela não quebra o princípio da obediência mesmo em face da morte. Lembre-se de que temos um Senhor e Ele possui as suas leis. Um novo mandamento vos dou, que vos ameis uns aos outros como eu vos amei. É ordem. Obedeça. O Senhor tem suas leis. Não é para falar assim, isso eu gostei, isso eu não gostei. A ovelha é obediente. Não é pela sua cabeça. Entende? Obedeça. Mas isso eu não gosto. O Evangelho não tem um convite. Vocês lembram de algum convite? Eu gosto. O Senhor nos chamou para gostar ou não gostar de alguma coisa? Obedeça. É o pastor que protege, é o pastor que sabe para onde você tem que ir, é o pastor que te conduz. Que vos ameis uns aos outros, como eu vos amei. E Ele nos amou a ponto de dar a própria vida dele por nós. Ele quer que nos amemos nesse nível. Última característica. Não estraga o pasto que come ou utiliza. É muito comum nos dias de hoje pessoas que fazem piadas relacionadas com a fé cristã. Muitos crentes riem e alguns até imitam, fazendo graça com a graça divina. Se é da palavra de Deus que você se alimenta, então procure preservar e cuidar dela. Em Gálatas lemos assim: não vos enganeis, de Deus não se zomba, pois aquilo que o homem semear, isso também ceifará. Gente, eu ouvi isso e eu guardei essa frase para mim. Fazer graça com a graça não tem graça. Não tem graça. Eu mesmo já rio de muita coisa, mas fazer graça com a graça não tem graça. Você está rindo da graça divina, você está plantando. E isso você vai semear. Um dia vão rir de você. Gente, essas foram as características das ovelhas que nós aprendemos, que alguns se perdem. Por que se perdem? Certo? 6º versículo, voltando ao texto agora. Jesus lhe propôs esta parábola, mas eles não compreenderam o sentido daquilo que lhes falava. Jesus usa o melhor recurso possível para explicar. Ele usa uma parábola. O que é uma parábola? Uma parábola, como vimos, é um discurso ilustrado, com o uso de comparações que tornam o discurso didático. Outro recurso que Jesus acabara de usar foi um sinal, a cura do cego de nascença. O milagre da cura do cego de nascença antepôs essa parábola. Ainda está tudo no contexto, lembra no começo do estudo? Mas, como segue o texto, Jesus completa.
Ele propôs essa parábola, mas eles não compreenderam o sentido daquilo que lhes falava. Todos os recursos possíveis e impossíveis foram usados. Parábola e um milagre, um sinal. Com um agravante. O próprio Deus em pessoa, né? O próprio Senhor Jesus, lhes disse pessoalmente e fez um sinal tão grandioso que o mundo nunca havia ouvido falar. Nunca se havia ouvido falar da cura de um cego de nascença. Mas os judeus não compreenderam, não entenderam, não chegou a ser conhecido por eles. Nenhum recurso fez sentido. Jesus usou os melhores, fez o possível, fez o impossível, usou uma analogia, falou a parábola, curou o cego. Mas para os judeus, nada disso fez sentido. Ainda mais que foi de sábado. Eles acusaram ele, isso mesmo, Cris, bem lembrado. Última reflexão, acho que é o último slide esse. Como uma última reflexão, mesmo o nosso melhor esforço para ensinar o Evangelho não faz sentido para aqueles que não são ovelhas. Naquele momento, com os judeus, onde Jesus propõe a parábola do bom pastor, ele já está pensando em um rebanho. Este rebanho é a sua igreja, onde ele é o cabeça dela e reina sobre os seus. O reino de Deus é invisível, onde a sua vontade se cumpre, pois todas as suas ovelhas lhe pertencem e lhe obedecem. Por isso ele reina, esse é o reino, é invisível. As coisas agora espirituais não são mais físicas, não é um templo físico. É assim que ele reina, as suas ovelhas, porque elas lhe obedecem, lhe ouvem, reconhecem a voz. Jesus está pastoreando sua igreja até a sua vinda. Ele voltará novamente. Gente, espero que todos aqui tenham compreendido o sentido dessa reflexão. Vamos orar? Por favor, curva a cabeça, feche os olhos. Meu Deus, muito obrigado pelo estudo de hoje. Pai, quão profundo, Pai, quão grandioso é o teu relacionamento conosco, Senhor. O Senhor é o nosso supremo pastor, diz a Bíblia, Senhor. O Senhor nos trata como ovelhas, o Senhor cuida de cada um de nós, ó Pai. O Senhor não abandona aquele que se desvia, meu Deus. Nós vimos as características daqueles que se desviam, ó Pai. Claro que foi um estudo raso e superficial, tem outras muito mais profundas, mas o Senhor conhece as ovelhas e elas te conhecem, ó Pai. É impossível o mundo, ó Pai, saber essas coisas porque eles não reconhecem, eles ouvem a voz dos estranhos, mas não reconhecem a tua voz, Senhor. Muito obrigado, Pai, porque um dia o Senhor falou e nós ouvimos a tua voz, Senhor. Muito obrigado, ó Pai. É isso, ó Pai, agora nós ansiamos a tua volta, Pai, esperamos a volta do Supremo Pastor até aquele dia que o Senhor vai nos resgatar junto contigo, ó Pai. Muito obrigado, Senhor. Muito obrigado por esse estudo, Pai, pelas pessoas que estão aqui, ó Pai. Eu sei que o Senhor conhece a cada um aqui, ó Pai. Que o Espírito Santo venha, ó Pai, a falar no coração daquele que não ouviu a Tua voz ainda, Senhor. Fala com ele agora, ó Pai, por favor. Fala que o Senhor o ama. Fala que o Senhor morreu na cruz por ele. Por favor, Senhor, trabalhe agora o Teu Espírito, Senhor. Passeie agora em nosso meio, meu Deus. Os resultados disso aqui, Pai, agora é o Senhor que colhe, ó Pai. Nós não precisamos nos preocupar, porque o Senhor conhece as suas ovelhas, o Senhor conhece, ó Pai. E elas reconhecem a Ti, Senhor. Muito obrigado, Pai. Muito obrigado pela Tua palavra, Senhor. O Senhor nos chama através dela, Pai. O Senhor nos dirige. O Teu Espírito nos dirige, ó Pai. Muito obrigado, Senhor. Louvado e agradecido seja o Teu santo nome por essa noite, ó Pai. Por esses que estão aqui, Senhor. Abençoa o alimento que vamos comer agora para a honra e glória do Teu santo nome, em nome de Jesus. Amém. E amém. Amém, gente.